Olha, estamos numa sexta-feira, 9 de dezembro de 2022, e nos aproximando do período chuvoso aqui no sertão da Paraíba, o conhecido e tradicional inverno sertanejo, quando o homem do campo planta na terra toda a sua esperança de dias melhores, de uma lavoura produtiva, de uma roça farta e, consequentemente, de fartura em sua mesa. É nesse período também que mais o agricultor precisa do apoio do poder público, que nem sempre chega, especialmente em relação ao corte de terra, algo muito importante para a agricultura regional, a nossa agricultura de subsistência, em que os pequenos produtores, os agricultores sem terra, meeiros, rendeiros, ou os pequenos proprietários, de fato, plantam para a sua subsistência e também muitos para vender, né, o que sobra, o excedente. Bom, mas vamos dar uma olhada no que as prefeituras gastaram com a agricultura o ano passado, para termos mais ou menos uma noção de quem gasta mais, de quem gasta menos. No entanto, é importante dizer que às vezes a prefeitura gasta menos e gasta com qualidade, faz a coisa certinha. Há outras que gastam muito e nem sempre gastam bem. Então é preciso ressaltar isso, né? Mas vamos dar uma olhada aqui nos gastos das principais prefeituras do Vale do Rio Piancó com a agricultura o ano passado, para termos mais ou menos essa noção de quanto cada uma geralmente dispõe para ajudar o homem do campo, especialmente nesse período chuvoso, no período do inverno sertanejo. Vamos começar com a que gastou menos do ano passado, que foi Conceição. A Prefeitura Municipal de Conceição, conforme informações do Tribunal de Contas do Estado, fornecidas pelo próprio município, gastou apenas R$ 148.360,29 ao longo de 2021. Eu achei esse gasto irrisório, muito parco, muito pouco, e entrei em contato há mais ou menos 8 dias com a assessoria da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Conceição, e até hoje espero uma resposta, né? O pessoal não respondeu a nossa indagação. O que nós perguntamos é que se de fato esse foi o gasto total com a agricultura em Conceição em 2021. Então o pessoal ficou de nos responder, cobramos por 2 vezes essa informação, não deram a informação, então a gente acredita que de fato esse número que é o oficial, que consta lá no Tribunal de Contas do Estado, seja o número verdadeiro, né? A quantia verdadeira, a quantia certa gasta com a agricultura em 2021 em Conceição, que foi R$ 148 mil. Algo estranho, porque o município tem a maior área territorial do Vale do Rio Piancó e, em tese, também a maior área agricultável. Seu território é 580 quilômetros quadrados e é provável também que, em função dessa maior territorialidade, tenha uma área agricultável maior do que os demais municípios regionais, pelo menos esses avaliados. Então, o município com a maior área territorial foi o que gastou menos, Conceição, em 2021, apenas R$ 148 mil com a agricultura. Depois, Coremas, com R$ 380.309,86. Coremas tem uma área territorial bem menor, apenas 372 quilômetros quadrados. É importante lembrar que grande parte das terras de Coremas estão sob águas, a água tanto do açude de Coremas, o Estevão Marinho, quanto do açude de Mãe d'Água, não é? Então, em Coremas, a pesca é uma atividade muito mais forte, muito mais praticada do que propriamente a agricultura. Depois vem Piancó, não é? Com R$ 692.539,87. Foi esse o recurso gasto, o dinheiro gasto pela Prefeitura de Piancó em 2021 com a agricultura. É importante lembrar que Piancó tem também uma área territorial bastante expressiva, 576 quilômetros quadrados, um pouco menor do que Conceição, portanto, o segundo município em territorialidade,
E o gasto foi esse, quase R$ 700 mil com a agricultura. Em seguida vem Itaporanga, que tem uma área territorial menor, 460 quilômetros quadrados, e gastou bem mais, R$ 1.715.211,10 em 2021. Esse foi o gasto da Prefeitura de Itaporanga com a agricultura. É importante sempre nós perguntarmos ao homem do campo, ao agricultor, à agricultora, se de fato ele sentiu e sente que tem um apoio da Prefeitura. Porque, como eu disse no começo, nem sempre um gasto expressivo como esse de Itaporanga na agricultura significa que, de fato, os serviços chegaram ao trabalhador rural, à trabalhadora rural. Mas estão aqui os gastos das principais prefeituras do Vale do Rio Piancó. Itaporanga foi quem mais gastou, quase R$ 2 milhões, e Conceição quem menos gastou, com apenas R$ 148 mil. São dados oficiais, são números oficiais, e a gente espera que o homem do campo, que precisa tanto do poder público, especialmente no período invernoso, corte de terra, as sementes, geralmente as sementes sempre chegam atrasadas. O governo do estado, historicamente, sempre foi omisso com a agricultura do sertão da Paraíba. Esse governador João já mostrou que não tem compromisso nenhum com a agricultura. Enfim, a gente não percebe, não sente nenhuma ação dele. Em alguns municípios há corte de terra custeados pela prefeitura, mas em muitos deles, como Itaporanga, às vezes, não sei se vai se repetir esse ano, o agricultor tem que entrar com a metade da despesa, ou seja, a prefeitura ela não custeia integralmente o corte, o agricultor tem que custear parte do corte, tem que arcar com parte dessa despesa, e nem sempre o agricultor tem essa condição, especialmente o pequeno, né? O grande não, o grande agricultor, para ele é vantajoso, né, pagar metade, mas para aquele que não tem, de fato fica muito difícil cortar sua terra e ter que arcar com metade do custo. Nos parece que em Conceição também é assim, o agricultor precisa arcar, né, com parte dessa despesa, porque o corte de terra, repito, é a principal demanda do homem do campo. Então, se as prefeituras não chegam nesse momento, que é o mais importante, a gente fica imaginando o que fazer depois, né? Por isso que é necessário que as prefeituras, já que há essa omissão histórica do governo do estado em relação à agricultura de subsistência, pelo menos as prefeituras devem dar o apoio necessário ao trabalhador rural, porque a produção agrícola ela é muito importante, apesar de ser de subsistência, mas o seu excedente geralmente é comercializado, e quando o trabalhador rural ele tira alguma coisa no campo, as coisas ficam mais baratas na cidade, né? O feijão, o arroz, não é? O milho, enfim. Então vamos esperar que, de fato, as prefeituras apoiem o homem do campo, até porque tem orçamento para isso, tem previsão orçamentária e tem recursos para isso.